E agora nós recebemos o autor dessa proposta, desse projeto de lei, o deputado federal Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, que é o líder do PDT na Câmara dos Deputados, autor também desse PL da quebra da patente das canetas emagrecedoras. Deputado, muito bem-vindo. Eu queria, num primeiro momento, que o senhor fizesse uma descrição, né? O senhor justifica que essa proposta é necessária diante de uma epidemia de obesidade, do alto custo desse medicamento. Seria muito difícil incluí-lo pelo Conitec ao SUS, justamente por esse custo, então seria mais fácil quebrar as patentes. É mais ou menos essa a sua linha de argumentação. Quero que você explique exatamente o que prevê esse projeto e que alcança canetas emagrecedoras, são muito populares e famosas, né? Marcas como Mounjaro, Ozempic, etc. E se a urgência, principalmente a forma como esse projeto é discutido em regime de urgência, se é o mais adequado à luz dessas últimas informações dos males, né, da investigação dos casos, por exemplo, de pancreatite relacionados ao uso, possivelmente relacionados ao uso das canetas emagrecedoras e que podem levar à morte. Não seria melhor que esse projeto de lei fosse discutido de forma mais ampla e mais vagarosa? Boa tarde, bem-vindo, deputado. Boa tarde, Amanda. Prazer estar com você aqui no SBT News. É sempre bom estar falando da política e das coisas que interessam de fato a população brasileira. Eu quero, de cara, Amanda, refutar esse tipo de argumento, porque esse argumento é um argumento de proteção de status. É um argumento de proteção de quem já ganha e está ganhando e continua ganhando e vai nos deixando cada vez mais como país de terceira linha, de segunda, terceira linha. Essa questão da patente desse medicamento é uma patente que, se não quebrada, a gente vai poder usá-la daqui a 10, 20 anos, não sei exatamente quando, mas nesse tempo, quantos morrerão? Quantos ficarão cegos por retinopatia diabética? Quantos serão amputados por ter as insuficiências vasculares? Quantos morrerão de infarto? Quantos morrerão de AVC? Tudo causado pelas comorbidades de uma obesidade, de uma diabetes, de uma insuficiência cardíaca e de outras doenças. O que acontece nesse momento é um discurso de que foi feito depressa, que foi feito no regime de urgência e que quer, na verdade, procrastinar o desenvolvimento e o andamento desse processo. Claro que eu admito e entendo que muitas coisas precisam e necessitam estar nas comissões para amadurecimento, uma vez que os órgãos que representam a lisura e a identidade dos medicamentos, que são as agências reguladoras, o FDA nos Estados Unidos, a Anvisa no Brasil, já dizem que o medicamento não tem que ser discutido do ponto de vista técnico, a discussão passa a ser somente se vale a pena ou se não vale a pena financeiramente para esses que enfrentam essa posição. Para mim, em primeiro lugar, tem que estar o bem-estar do povo, das pessoas que precisam. Para mim, em primeiro lugar, tem que estar a felicidade. E essa é a função precípua, é a função primeira, é a função mais importante de qualquer governo, de qualquer Estado. O Estado não visa e não pode visar lucro ou prejuízo, e não pode defender algum status, principalmente um status de proteção num medicamento extremamente caro e que, nesse momento, se ele for usado, ele vai atenuar muitas mazelas das comorbidades que a obesidade traz. Dessas comorbidades, nós temos mais de 50 comorbidades que não existiriam se a gente pudesse tratar. Eu sou um exemplo disso, Amanda. Eu usei o Mounjaro, eu me beneficiei dele, eu reduzi o meu peso em 12 quilos, eu reduzi minha pressão arterial, meu diabetes, o colesterol, o triglicerídeo e ainda de quebra, parei de roncar e ter aquela apneia do sono. O que faz muito bem para as companhias da gente quando a gente está dormindo. Então, na verdade, essa é a posição que me traz aqui e me faz fazer isso. Nós temos nossos analistas, também vão participar dessa entrevista, deputado, para a gente poder rodar com várias visões e perguntas diferentes. O Eduardo Gayer faz a próxima intervenção. Oi, Gayer, boa tarde.
Boa tarde, Amanda. Boa tarde, deputado. Obrigado pela entrevista. Deputado, o Brasil é signatário de uma série de acordos internacionais sobre patentes. O senhor não teme que, se esse projeto vier a ser aprovado, ele seja contestado, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, ou até que o Brasil possa sofrer retaliações comerciais, seja das farmacêuticas ou dos países nos quais essas farmacêuticas estão inseridos? E já acrescentando, normalmente, ou às vezes, pelo menos, quebra de patente envolve indenização. O projeto do senhor traz alguma coisa nesse sentido? Enfim, qual pode ser o lado negativo para o Brasil dessa quebra de patente se houver uma retaliação do outro lado dessa moeda? Bom, Gaia, uma das coisas que eu não tenho medo nesse aspecto é exatamente da retaliação. Esses laboratórios, eles já ganham com outras coisas muito dinheiro há muitos anos no nosso país. Não tem problema nenhum. Porque um medicamento, que eu não estou propondo aqui que se quebre patente de tudo. Eu estou propondo aqui que quebre patente do medicamento que hoje ele é o sonho de consumo de todas as pessoas que têm problema de saúde grave. Se você imaginar que se nós, na época da Covid, tivéssemos já um medicamento desse tipo, que já tivesse combatido todas essas comorbidades, diabetes, hipertensão e todas as outras, uma série delas, você acha que nós teríamos aquela quantidade de óbitos na Covid? As pessoas estariam mais rígidas, não sei se você se lembra, pessoas com comorbidades tinham mais chance de falecer. Então, isso eu não tenho dúvida nenhuma que o prejuízo para o Brasil não ocorrerá em termos de retaliação. Até porque esse tipo de peptídeo, e aliás, quero te dizer, o peptídeo não é uma coisa nova. A insulina é um peptídeo, é um conjunto de aminoácidos que se juntam em pequena quantidade e que se juntar em grande quantidade vira proteína. E esse peptídeo ele funciona como mensageiro para os órgãos, dizendo o que é que precisa fazer ou diminuir. Na verdade, isso está no nosso organismo, isso está no nosso corpo. Isso é uma propriedade do ser humano, já está conosco. Ninguém inventou um remédio de fora para trazer para dentro. Ninguém pesquisou fora. E a verdade é que essa questão de proteção vai nos manter sempre, Gaia, 20 anos atrás de todo mundo, 10 anos atrás de todo mundo. Essa questão de assinar acordos internacionais são impostos a nós, Brasil, e nós nos colocamos na posição de um país que não somos de primeiro mundo e aceitamos algumas imposições que nos são impostas. Então, na verdade, é hora de monjar o jar, é hora de a gente mudar esse desenho, porque o Brasil, se você observar, durante muitos anos não se falava em China, a China era muito pior que o Brasil. A China não respeitou patente de ninguém. O Paraguai não respeita patente de ninguém. A China, você vai dizer, mas o Paraguai é um país pequeno, mas a China é imensa. E não respeitou e evoluiu e está muito na frente de que muitos países hoje competindo com os Estados Unidos em tecnologia. Deputado. Então, eu acho que em tecnologia e medicamento, nem pensar em respeitar isso. A Marcela Matos também tem uma pergunta para o senhor. Ok. Boa tarde, deputado. Muito obrigada pela entrevista. O senhor ressaltou aí alguns benefícios do Mounjaro, como o controle da diabetes, de problemas cardíacos, a obesidade, mas a gente sabe que esse remédio é usado como uma muleta para um emagrecimento fácil, né? Então, a pergunta que eu faço é como conter esse uso indiscriminado desse medicamento justamente em meio a essa oferta maior. E aí eu queria também reforçar a pergunta da Amanda sobre os riscos de pancreatite. Então, como conter esse uso indiscriminado e possíveis efeitos colaterais em decorrência desse uso desse medicamento? Marcela, primeiro eu quero te dizer que não é uma muleta. É uma ferramenta especialíssima no combate à obesidade. E não é emagrecimento fácil, é o emagrecimento possível, ele tem um limite que ele alcança, e a continuidade e a habitualidade e o desmame progressivo vai ser definitivo. Não é uma muleta, não é temporário, é definitivo, eu não tenho dúvida nenhuma. Segundo, precisa de ser com acompanhamento médico. Não é feito para você chegar na farmácia, comprar e sair aplicando na barriguinha.
é para você ter um médico que vai te orientar do ponto de vista da nutrição, da perda muscular, da reposição muscular, da necessidade de exercício, vai fazer exames para ver se você está tendo alguma alteração das enzimas que possam estar sugerindo uma alteração pancreática. Então, é todo um conjunto. Isso não é pegar o Monjaro e botar e distribuir no carnaval como se camisinha fosse. Não é isso. É um medicamento que tem que ser usado como medicamento. Com relação à pancreatite, eu quero dizer, a Anvisa está fazendo o papel dela e tem que fazer, porque a Anvisa é considerada uma das agências de saúde mais sérias do mundo. E eu acho que ela faz um papel muito bem feito. O papel dela é alertar. Mas o que ela informa nesse informativo dela é que diversas pessoas, médicos, fizeram uma notificação à Anvisa explicando que aumentou a pancreatite. Sabe de quando? 7 mortes nessa turma. Desde 2002, se eu não me engano, 2000, aliás, a 2025. Foram 7 mortes em 6 anos. E isso não quer dizer que é da tirzepatida, que é o Monjaro. Pode ser de outras canetas também. Além disso, a pancreatite, a obesidade te dá 40% dos casos da pancreatite. A bebida alcoólica te dá 30% dos casos de pancreatite. Se você usa o Monjaro, você tira a obesidade como fator de risco para a pancreatite. Se você usa o Monjaro, você diminui a sua ingesta de álcool. Isso aconteceu comigo também. Posso te dizer, eu sempre fui um cara que tomei uma cerveja, tomei um uísque. Eu bebo muitas vezes menos. Então, ele tem um ganho que não é missível pelas pessoas que estão fora. Eu estou dizendo da minha experiência pessoal. E eu quero essa experiência pessoal para todas as pessoas que precisam. O que eu mais sofro andando pelo interior e conversando com as pessoas são pessoas que estão com obesidade e que precisam de uma cirurgia bariátrica, que é extremamente caro e difícil. E os resultados nem sempre são os melhores. Então, se nós temos essa ferramenta, eu não vou me permitir, e me desculpe, chamá-la de muleta. Ela é uma ferramenta espetacular, que pode diminuir o tempo de internação de diabetes, de hipertensão, de obesidade pura e simplesmente, de alterações cardíacas, de peso. Tem pessoas que não andam porque não aguentam carregar o seu próprio peso. Deputado. Isso é muito complicado. Então, pode ter certeza absoluta, não é angu de um dia, como diria minha avó, que você come um dia, no outro dia está com fome. Não é angu de um dia e também não é esse risco todo. Agora, claro que a Anvisa tem que fazer isso, temos que continuar vigiando, porque se configurar um problema maior, suspende-se isso. Não pode a gente ficar pagando caro, imensamente caro, pagando R$1.800, R$2.000, num remédio que, uma vez quebrada a patente, vai sair por 100 prata. Deputado, qualquer um vai poder fazer. Deputado, quero te agradecer demais a participação aqui no Central de Notícias, por esclarecer, e também é importante sempre ressaltar que é preciso acompanhamento médico, né? Porque eu acho que o temor de grande parte é que se as canetas ficarem mais acessíveis, a um custo menor, né? Parte da população, por mais que você precise de receita, etc., passe a fazer isso indiscriminadamente ou pelo menos sem o devido acompanhamento médico. Mas muito obrigada, ainda vamos seguir acompanhando essa pauta ao longo dos próximos dias. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, muito bom estar aqui falando com você e pode ter certeza, isso vai dar muita conversa, mas eu vou continuar com a minha veemência defendendo o Monjaro já. Obrigada, deputado. Boa tarde.